Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. A igreja celebra hoje a memória do martírio de São João Batista. Nós acabamos de ouvir e de rezar no Oremos da missa: ó Deus, que fizeste de João Batista precursor do vosso Filho no nascimento e na morte. Nós celebramos temos duas memórias, litúrgicas para São João Batista: o seu nascimento e a sua morte. E nós celebramos hoje então o martírio de João como um testemunho da verdade. João Batista não foi mártir no sentido de que Herodes fez ele negar a Cristo ou não, mas é mártir porque testemunhou a verdade de Deus, de um ponto muito específico das verdades de Deus a respeito do casamento, do matrimônio. Meus irmãos, o evangelho de hoje é assim para nos envergonhar de um tanto que nós somos tão defasados que nem nos envergonhamos. O evangelho de hoje fala sobre um homem que vivia em adultério. João dizia para Herodes: não te é permitido estar com essa mulher. Isso aí não é casamento. Agora vamos colocar o contexto disso. Não tinha paróquia, não tinha curso de noivo, não tinha catequese, não tinha crisma, não tinha batismo, não tinha primeira eucaristia, não tinha padre, não tinha nem o início da pregação de Jesus. E Herodes não é judeu. Herodes não é um homem que foi circuncidado segundo a lei de Moisés, não é nada disso. E João Batista diz a esse homem: isso aí que você vive não é casamento. O casamento precede a instituição igreja. O casamento e a sua realidade, a sua verdade, a sua essência e as suas obrigações precedem Jesus. O casamento é de direito natural, homem e mulher. Isso é uma instituição divina e é a primeira das coisas que Deus fez. Então, antes de Bíblia, antes de tudo, na linha do tempo, existe uma situação chamada casamento. E o ser humano, pelo reto uso da razão, é capaz de saber o que é isso, sem precisar de um padre. É capaz de saber o que é isso, sem precisar da igreja. Então vamos lá. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Isso aí que você vive não é casamento, ela é esposa de outro. Isso não é casamento, Herodes. E nós estamos aqui antes de Jesus começar a pregar, existir paróquia e curso de noivos. Portanto, meus irmãos, a realidade do casamento é desde sempre e para sempre a mesma. A mesma. E foi por causa disso que João Batista morreu. Mas é de nos envergonhar, não é? Veja, João está cobrando de Herodes o seguinte: você sabe, sim senhor, rapazinho, que para dormir com essa mulher e chamá-la de meu bem, você precisa se casar com ela. E, uma vez casado, casado está. Veja, essas coisas estão anteriores a todo esse aparato da fé que a gente tem e que às vezes, infelizmente, talvez muitos de nós acabamos por crer, não é? Que essa realidade do casamento, quem inventou foi a igreja. Então a gente poderia mudar, porque hoje em dia está difícil, hoje em dia não é igual no tempo da minha avó. Nós estamos há 2000 anos atrás, antes de Jesus, e nós já temos essa situação aqui com muita clareza. Deus os fez homem e mulher, por isso aquilo que Deus uniu, e tudo aquilo que a gente já sabe. Mas veja, ele está falando com um pagão, e mesmo os pagãos são capazes de compreender os deveres de um matrimônio com uma mulher, com um homem, e a realidade disso. Então, Herodes é um pagão, ele não é judeu, ele não vai na sinagoga aos sábados, ele não tem a mentalidade da lei judaica. Mas quando o assunto é casamento, todos estão implicados nisso, inclusive os pagãos. E aí nós ouvimos a primeira leitura falando aqui do profeta Jeremias, quando Deus vai dizer: levanta-te e comunica o que eu te mandar dizer e não tenhas medo, senão sou eu que te faço tremer na presença deles. Deus está falando com Jeremias igual a mãe da gente, né? Se chorar, apanha, né? Assim, ela bate, aí se a gente chorar, apanha, porque está chorando. Então, olha o que Deus está dizendo: não tenha medo, porque se você tiver medo, sou eu que vou te fazer ter medo. E anuncia as coisas. E aí Deus vai dizer ao profeta: eu te transformo hoje em cidade fortificada, coluna de ferro, muro de bronze contra todo mundo, contra reis e príncipes, homens muito poderosos, como vai ser séculos depois a situação de João Batista com Herodes.
E aí Deus diz ao profeta: farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Aí você pensa: não, pera lá, como que não vão prevalecer? Mataram o profeta. Como que não vão prevalecer? Mataram João Batista. Mas veja, meus irmãos, do que é que Deus quer em última instância nos proteger? Quer nos proteger de perdermos a fé, quer nos proteger de perdermos o temor. Qual é a grande vitória do diabo sobre nós? Arrancar a nossa cabeça? Não. Porque se ele não arrancar minha cabeça, a velhice vai arrancar minha cabeça. A grande vitória sobre o profeta não era matar ou não o profeta. Prevalecer contra o profeta não é se ele continua vivo ou continua morto. No olhar humano e mundano é isso. Mas no olhar da fé, Deus protegeu Jeremias, porque até o fim Jeremias não perdeu a fé, ainda que perdesse a cabeça. Essa é a vitória do santo, essa é a vitória do profeta. Essa é a nossa vitória. Essa é a vitória de João Batista sobre Herodes. Herodes arrancou a cabeça dele, mas não o silenciou. João Batista não volta atrás. E essa é a grande tentação da vida, voltar atrás. Mudar o discurso, mudar de lado, por medo de um Herodes. E eles existem. Existem pessoas que têm o poder de nos prender, de nos mandar matar. Existem pessoas que têm o poder de não nos deixar crescer na carreira, na empresa. Existem poderes humanos sobre nós. Mas quando um poder humano prevalece sobre mim, no sentido do dinheiro, da minha boa fama, ou que fosse da minha própria vida, não quer dizer que ele prevaleceu sobre mim. Por quê? O que é que eles queriam ao matar João Batista? Sobretudo a mulher aqui, a Herodíades. Silenciar a voz, né? Silenciar a verdade. E isso não foi silenciado. Portanto, queridos, o que o demônio quer com você e comigo não é a nossa cabeça, não é o nosso carro, não é a nossa saúde. Ele quer a nossa fé. Porque sem fé, está na carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação vem pela fé. Então, em tudo que às vezes nós somos tocados, afligidos, constrangidos, sei lá, ridicularizados, o objetivo do mal é tirar de nós a fé e o anúncio, nos silenciar, nos intocar num canto, nos fazer virar jacu, se esconder debaixo da cama. E Jesus falou: não se acende a lâmpada para pôr debaixo da cama. Portanto, a fé que foi acesa em nós passa a ser a nossa grande riqueza e a nossa grande preciosidade. E tudo que está te acontecendo de difícil, de dolorido, não é para pegar aquela coisa, é para pegar a sua fé através daquela coisa. E foi essa a vitória que não tiveram sobre o Jeremias, não tiveram sobre João Batista. Aí veio o refrão do Salmo: minha boca anunciará a vossa justiça. Irmãos e irmãs, todos nós temos um papel na sociedade, na nossa família, dentro da nossa casa, dentro da igreja. Anunciar Deus, anunciar a justiça. E aí, para os medos que isso às vezes nos causa, né, vem todo o salmo que a gente rezou: eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor. Deus é o refúgio de quem sente medo. Nós nos refugiamos em Deus, e não na sombra do Herodes, mas em Deus. Sede uma rocha protetora para mim, sede um abrigo. Sois vós minha força, meu amparo, minha proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Nós estamos nas mãos de Deus. Mas vamos ao Evangelho então, que nos coloca em estado de vergonha na sociedade que vivemos e no modo com que muitos católicos praticantes vivem a sua vida sexual e a compreensão de matrimônio, sobretudo com essa invenção pós-moderna que deve ter 40, 45 anos, não mais do que isso, que nossa sociedade ocidental inventou, que é o namorido, né? Sua filha dorme lá segunda, terça e quarta, quinta e sexta eles descansam, aí ele vem no sábado, no domingo, fica na segunda e volta, não é isso? O mundo jamais conheceu tal patifaria, meus irmãos. Nem o mundo dos romanos conhecia isso. Nem o mundo pré-cristão conhecia isso. O ser humano sempre soube que se um homem se interessa por uma mulher e vice-versa, e eles querem dormir de conchinha, eles precisam estabelecer entre eles um vínculo, uma promessa e um juramento, que em todas as culturas passa pela fidelidade e passa por essa questão do até que a morte os separe. Sempre em toda cultura, largar da esposa ou do marido foi escândalo, menos na nossa. E sempre o conceito de poder dizer que alguém é marido ou que alguém é esposa, mulher, sempre passou por um vínculo, por um passo social.
Só a nossa cultura e só o nosso catolicismo conhece esse negócio de dorme aqui, dorme lá, que tem, né? Só. Isso é uma invenção de 40 anos para cá, de Woodstock para cá e da pílula para cá. Quando inventaram a pílula, o Papa São Paulo VI, né, agora Santo Paulo VI, escreveu uma encíclica chamada Humanae Vitae, sobre a dignidade da vida humana. E nunca um Papa apanhou tanto na história da igreja como o Papa Paulo VI por causa dessa encíclica, onde ele condena a questão da pílula, dos contraceptivos. E ele profetizou tudo o que está acontecendo. O que ia acontecer com o mundo por causa da pílula, por causa dos contraceptivos. Quando o ser humano toca nesse regramento, então, da natureza humana, homem e mulher não estão férteis todos os dias. Estão? Não estão. Um casal é fértil todo dia? Relô dá filho? Não. Existe uma lei natural, e toda lei natural é feita por Deus. Se feita por Deus, é a melhor coisa que existe. O casal não está fértil todos os dias. Então o ato sexual ele é feito para unir o casal, fazê-los crescer no amor, né? Porque une, vincula o amor, o afeto, é uma linguagem de amor, de carinho, de pertença, e que gera os filhos. Todo dia gera filho? Não é todo dia que gera filho. E quando a gente aceita como igreja e sociedade que o ser humano ele é incapaz de passar vontade, que um casal é incapaz de calcular lá o ciclo menstrual, não é isso? O primeiro dia da menstruação, aí calcula. O 15º dia vai ovular, 14º. Desconta 4 para cá, desconta 4 para lá, não é isso? E quando nos parece um absurdo que isso aí não é 100% exato. Então, é um absurdo pensar que nisso Deus age para o bem da família, do casal e dos filhos, porque às vezes o filho que mais vai te amar e te dar gosto é o que você não planejou. É o que você queria evitar. Você pode pegar aí todo mundo que se apavorou na hora de ter o 3º, 4º filho, qual é o filho preferido, qual é o filho que é o que você não queria. E é o que vai cuidar de você quando você ficar velho. Porque aquele que você quis com todo, que é 1 ou 2 no máximo, né? Que você quis com todo, assim, não está nem aí com você. Tá, mas vamos lá. Quando nos parece absurdo confiar um pouquinho em Deus, né? E quando nos parece absurdo pressupor e acreditar que um casal, por mais jovem que seja, e até de início de casamento, eles são incapazes de se abster por alguns dias e aproveitar o dia que sobra, porque sobra. Então, meus irmãos, nós caímos na idolatria do sexo, nós caímos na idolatria da carne, nós estamos nos autodeclarando animais. Nós somos incapazes de cumprir com a lei natural do corpo humano. E o Papa Paulo VI profetizou naquela encíclica e apanhou fora e dentro da igreja. Mas tudo que disse que ia acontecer com a família, com a sociedade, com a juventude, com as crianças e com as mulheres, porque quem mais sofre nisso tudo é a mulher. A mulher nessa busca de querer ser um homem, de querer poder ter a liberdade para aprontar o que os homens aprontam. A mulher nesse afã de poder ter voz e vez, não para condenar a sem-vergonhice do homem, mas para imitá-lo, quem mais sofre com isso é a própria mulher. O psiquismo, a alma da mulher não dá conta de uma vida depravada igual a um homem, que por óbvio também não dá conta. Mas veja, nós temos aqui, meus irmãos, e vivemos isso, essa invenção, né? Não saber o que é um casamento e se destruir a instituição casamento, que começa com a destruição de uma instituição social chamada namoro. O namoro é uma instituição que é benéfica à sociedade. Não existe mais namoro. No fim e no fundo, qual é a diferença de um casal casado, de um casal de namorado, se com uma semana ele já deixa uma malinha lá, ela já deixa uma malinha aqui, a escova de dente lá, uma escova de dente aqui? Nós vemos esse mundo confuso, perturbado, porque acabou o namoro. O casamento foi rebaixado a namoro. Nessa de elevar o namoro a casamento, na verdade o que foi rebaixado foi o casamento ao nível do namoro. E nós não temos clareza sobre as coisas. E tudo pode. Porque hoje em dia é assim mesmo. E essa frase nunca foi tão correta. Essa história do hoje em dia é assim mesmo, para esse assunto é verdade mesmo. Porque só hoje em dia o mundo conhece isso. O mundo conhece isso.
Mas vamos ao Evangelho então, posto tudo isso sobre o matrimônio. Nós temos aqui a figura então desse Herodes, um homem que não se decidiu. E meus irmãos, tudo aquilo que a gente precisa decidir, não decide, alguém decide por nós, a vida decide por nós, Deus me livre, até o demônio decide por nós. E aí o Evangelho tem uma sutileza aqui no meio que diz assim, quando nós vamos ouvindo, né? Finalmente chegou o dia oportuno. Um dia oportuno. Oportuno para quê? Para se converter? Oportuno para quê? Para se reconciliar com Deus? Ou oportuno para colocar mais um pecado em cima do pecado? Finalmente chegou o dia oportuno na vida de Herodes. E o que ele fez com o dia oportuno? Mas isso aqui é uma sutileza. É o dia em que o profeta vai morrer. Por quê? Porque Herodes enrolou, diz o Evangelho então. Ele mandou prender o João, acorrentá-lo na prisão. Agora começa um homem escravo. Ó. Fez isso porque queria? Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão, que agora ele pegou para ser esposa dele. Fez isso por causa da Herodíades, um homem escravo de uma mulher. No fundo, ele não queria fazer isso. Mas ele é refém, emocionalmente, carnalmente, sei lá qual mente você queira, de uma mulher chamada Herodíades, que é uma doida de pedra. Ela vai colocar a própria filha dela, a menininha aqui, que muitos dizem que se chama Salomé, para dançar para o tio que faz papel de pai. Ela não sabe se chama esse homem de tio ou se chama de pai. Ela é a novinha da história. Ela coloca a filha para dançar. Ela diz para a filha pedir a cabeça do João no prato. Olha que tipo de mulher que o Herodes está envolvido. Herodes não era flor que se cheirasse não, mas arrumou uma mais doida que ele também dessa vez, hein? Rapaz do céu. Fez isso por causa da Herodíades. E aí então João dizia para ele, e a gente não sabe se em público, se quando ele passava na praça e João gritava dos desertos, ou se disse isso para ele em alguma conversa em particular. A gente não sabe. Mas não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão, isso aí não é casamento. Aí diz a palavra, por isso, a Herodíades, não Herodes, odiava João, queria matá-lo, mas não podia. Odiava e queria matá-lo. Meus irmãos, diante da verdade, a gente escolhe o que faz. A gente pode dormir, a gente pode ter raiva, ou a gente pode mudar. Tem quem escolhe dormir. Tem quem escolhe odiar, que foi o caso da mulher aqui. E queria matar João. Acontece, meus irmãos, que a verdade não morre. A sequência desse evangelho vai dizer, né? Quando Jesus começa a fazer milagres, Herodes diz assim, não, é o João Batista que eu mandei matar. Ou seja, João Batista vira um fantasma na cabeça do Herodes. Porque a verdade não morre. Você pode silenciar quem prega, mas o que entrou na tua cabeça vai ficar aí. Tá. Aí diz do Herodes, o homem escravo, escravo de uma mulher, escravo da sua afetividade, das suas questões. Herodes tinha medo do João porque sabia que ele era justo e santo. Se você sabe que ele é justo e santo, por que você não escuta? Por que você não obedece? Por que você não anda na estrada que ele anda? Meus irmãos, achar bonito não nos salva. Às vezes a gente vai ficando fã das pessoas, né? Sou fã do padre fulano, sou fã da freira Beltrana, nossa, eu amo as músicas do não sei o quê. Eu acho tão bonito, gente. Olha, isso não leva ninguém nem para o céu nem para o inferno, gente. Nós precisamos mudar. Ele achava bonito e não fazia nada com isso. Aí diz, gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava, né? Porque doía. Gostava de ouvir, mas não mudava. E porque não decidiu, a vida vai decidir, a casa dele vai cair. Finalmente chegou o dia oportuno. E aí ele promove uma festa, é aniversário dele, fez um grande banquete, a menininha entra e dança. Agora vamos pensar essa festa. Quanto de cerveja o Herodes estava na cabeça de uísque nessa hora? Com que tipo de roupa essa moça estava vestida? Que tipo de música estava tocando? E que tipo de gente estava lá? Isso não tem como dar certo, gente. A palavra diz, não vos exponhais ao diabo, né? A ocasião faz o bandido. Olha lá, que festa é essa? Que aniversário é esse? Aí diz, a filha de Herodíades, que não sabe se chama um homem de pai ou de tio, porque ele não sabe se é sobrinha ou se é filha, entra e dança, agradando a Herodes, o velhote, né?
Cabeça branca era, né? Parou de tocar, né? O dono da lancha, o dono da lancha é o cabeça branca, barrigudinho, cabeça branca, não sei o quê. Bonadão, né? Ela dançou para ele, para os amigos dele. Agradando a Herodes e os convidados. Mamãe falou: filha, camiseta de acampamento, querida? Não, né? Bota essa blusinha, olha que busto bonito. Queria a mãe ter esse peito que você tem. Vai, puxa, isso. Nossa, essa calça larga, parecendo um pijama. Bota essa aqui, embala vácuo. Queria a mãe ter uma bunda dessa, se eu tivesse o corpo que você tem. E mandou a filha dançar. Pro próprio marido, pro velhão, pro cabeça branca, o dono da lancha, né? E para os convidados. E todos ficaram... Agradou. O evangelho está sendo uma sutileza, né? E então o rei disse à moça: faz o que você quiser, bebê. Ele não estava sóbrio. Ele não estava sóbrio. Ele estava chapado, né? E atiçado. Faz o que eu quiser, que o tio te dá. E jurou, dizendo: qualquer coisa, até metade do meu reino. E aqui está o diabo. O diabo nos oferece tudo. Você vai ter tudo até metade. O tudo dele é uma metade. Até metade do meu reino. Veja, queridos, Herodes é escravo da bebida, da sexualidade, certo? Herodes se sente Deus. Herodes é um depravado, porque ele já tem a mãe e quer a filha. Por que ele quer dar metade do reino para a menina? Vai ficar de graça assim? Ele quer metade, ele quer a menina. E aqui tem um ponto. Pessoas assim não têm amigos. Não teve um para falar: Herodes, chega. Fia, não escuta o que ele está falando não, que teu tio está bêbado. Vem cá, vamos lá para dentro. Já passou. Rapaz, você é doido, você vai dar metade do seu reino para uma menina? Você está maluco? Ele não tinha um amigo para proteger ele dele mesmo. Como é importante, meus queridos, a gente na vida ter um amigo que nos proteja de nós mesmos, que fala assim: chega, Deus, você não está bom da cabeça não, eu não vou deixar você fazer isso aí não. Herodes não teve um amigo, ele não era amado por ninguém. Porque, meus irmãos, quem vive no pecado não é amado por ninguém. Quem está no pecado não ama quem está no pecado. No pecado as pessoas se usam. No pecado você é uma peça da festa perfeita. Não existe dignidade ali. Ele não teve um para falar para ele: Herodes, para, chega, está ridículo isso aí. Para. Não teve um. A Bíblia não diz, mas com certeza, na hora que ele falou isso, todo mundo falou: é isso aí mesmo. Pede aquela fazenda lá da curva lá, filha. Não teve um de bom senso aqui. Mas nem podia ter, né? Porque quem é de bom senso não está num lugar desse. Muitas pessoas falam assim: porque eu não tenho amigo, padre. Eu não tenho um amigo. Realmente, amigo é algo presente de Deus, não está na Bíblia? Quem encontrou um amigo, não é dois. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Aí a palavra diz assim: e aquele que teme a Deus encontrará este amigo. Nós somos rodeados de colegas, amigo conta nos dedos mesmo. Agora, você não tem nenhum? Que tipo de música você escuta? Que tipo de lugar? Como assim você não tem nenhum? Eu não tenho muitos, mas eu tenho alguns. E se eu que sou o padre durão, chato, que as pessoas se borram de medo, eu tenho vários amigos, como é que você, que tem essa fama de doce de coco, tem boca para nada, não tem nenhum amigo que preste? Onde é que você anda? O que você faz? Onde você estava? Como assim você não tem amigo? E ele não tinha nenhum. Porque o contexto dele não é contexto para onde você vai achar gente que preste. Você precisa mudar de contexto. E sim, meus irmãos, às vezes quando a gente muda de contexto, a gente passa um período meio sozinho. É a transição da coisa. Mas veja, ele não tem nenhum amigo. Aí a menina vai perguntar para a maluca da mãe: mãe, o que eu peço? Coitada dessa menina, nem para pedir ela presta. Olha que ser humaninho imbecil.
O homem mais poderoso da cidade fala assim: filha, o que você quer? De vez dela falar iPhone, Pro Max, não. Ela devia ser novinha, não sei o que ela queria. O que ela queria? Não, um carro, o que ela quer? Ela quer ir para Disney? Ela não sabe o que ela quer. Porque, meus irmãos, quem vive de rebolar, beber e ficar fazendo. Respondam-me os senhores, o que quer uma mulher, uma moça que faz assim para uma câmera? O que ela quer da vida, o que ela quer de quem a olha, você vai ter. O que você quer? Ela não sabe nem o que ela quer, porque ela vive de fazer, de tirar foto de cima para baixo. É isso que ela virou, por doutrinação da mãe. E quantas moças, desde pequenininha, e moças de igreja, por influência da maluca da mãe, da recalcada da mãe, da desvirtuada da mãe, que às vezes está na fila da Eucaristia, já aprenderam desde cedo que ser mulher é o quê? Chamar a atenção de um macho. Ser mulher é o quê? Ser desejada pelos homens. A esse tanto de menina, de adolescente aí na tarja preta, vivendo uma profunda solidão. Porque a mulher é um ser muito interessante, né? A mulher é um ser muito interessante. Tem dois homens conversando, vem um terceiro. Chega o terceiro e fala: tá gordo, hein? Tá acabado, hein, seu corintiano? Não sei o que, se xinga por causa de Lula, de Bolsonaro. Mas o homem, só o homem, tá? E isso é verdade. Quando vira as costas e vai embora, um fala assim: esse é o cara, esse é amigo, esse é parceiro. Cara bom esse aí, esse é um menino bom. O homem é capaz de... Mulher nunca. Tem duas mulheres conversando, vem a terceira. Como é que funciona a história? Ai, amiga, ai, que linda, onde você arrumou esse vestido? Vira as costas. Nossa, que brega, tá gorda, não vê? Gente, que ridícula. As risadas só confirmam a verdade das coisas. Quando uma mulher, quando uma moça, mas independente da idade, toma para si o personagem de ser a fatal, ela se isola das outras mulheres. As bonitonas são extremamente solitárias. Já reparou? Então fica aí, filha, botando peito, botando boca, fica lutando contra o tempo, fica a chamativa, fica. Existe uma solidão que só a mulher experimenta, porque só mulheres causam esse tipo de solidão em mulheres. Aí fica, termina o namoro, ou ainda não está namorando, ou divorciou do marido, aí experimenta uma profunda solidão, ora. Mas qual mulher gostaria de tomar um café da tarde, sair para comer uma pizza, fazer um passeio, ou receber em casa a gostosona? Nenhuma. A modéstia protege da solidão. Quantas das nossas mocinhas profundamente solitárias, depressivas e na tarja preta, porque não entendem a desgraça que é essa vaidade vulgar. Então ela é a mais bonita, ela é a mais que tem mais like, ela é não sei o quê. E as falsas, as cretinas vão lá, linda, isso mesmo, tem que mostrar mesmo, ai que linda, princesa, uhul, meu Deus, que corpo, mas você não quer chamar ela para tomar um açaí na rua junto com o seu namorado, não quer. As bonitonas ficam isoladas, por quê? Porque são perigosas. Porque todo mundo sabe que ela não tem nada para oferecer ao mundo, nem a ninguém, a não ser beleza. E você quer competir com isso? Não quer competir com isso. E essa menininha não sabe o que quer, também não tem amigo, e tem uma mãe que ensinou para ela a ser fatal, a ser chamativa, a ser reconhecida pelo tamanho da boca, pelo tamanho do peito, pelo tamanho do cabelo, pelo buque de fora. Mas de onde pode vir, meu Deus, um pai e uma mãe pagar, deixar uma menina de 14, 16, 17 anos fazer, acho que é isso que chama, né? Antigamente era tudo revelava, hoje em dia ninguém revela foto. Mas bota no Instagram, tipo um book, tipo um ensaio fotográfico. Qual é o sentido de uma menina de 15 anos fazer ensaio fotográfico?
O que se quer com isso? 15, 16 anos, 14, com aquelas carinhas lânguidas. Só falta a baba caindo. O que ela está sendo ensinada sobre ela? Que ela é quem? Que ela tem qual missão? Que ela tem qual objetivo? Por isso que são extremamente ansiosas, depressivas. Porque vive nessa pira. Tô gorda, tô magra. Nossa, mas ontem eu postei, deu 72 likes, hoje só deu 30. O que aconteceu? Nossa, fulana não deu like, ela deve estar com ciúme também. Idiota, só porque não tem um cabelo. Aí começa essa vida bilolada, gente. Ai, não sei se padre tem que falar essas coisas em missa. Pelo menos eu falo de graça. O psiquiatra da sua filha vai cobrar quanto a hora para falar isso? Se ele for decente. Pelo menos estou falando de graça. O psicólogo cobra quanto? E aí então, a doida mãe fala para a doida filha: pede a cabeça do João. Gente, que coisa. Que cena, né? Arrancar a cabeça de alguém, colocar num prato. E aí o rei não soube dizer não, tinha feito um juramento na frente dos convidados. Ué, mas você já não tinha jurado quando você casou com a outra, na frente de um monte de convidado? Você desfez o juramento lá, por que não desfez aqui? Não é verdade? A Herodíades também, ela já tinha jurado para o Filipe, tinha feito lá os pactos romanos de matrimônio com o Filipe. Você não foi embora. De desfazer juramento, você sabe, não me venha com churumelas. E ele consente por medo da Herodíades, né? E por vontade própria. E arranca a cabeça do João. Meus irmãos, o que a gente não decidir, o diabo vai, a vida vai e o nosso pecado vai. As coisas em nós, elas vão amadurecendo para o bem ou para o mal. Chega uma hora que, bum, explode o mal ou dá o fruto do bem. Nós precisamos dar um passo na vida. Então, olhemos para a nossa vida hoje. E que bom se gostamos de João Batista, achamos que ele é um santo e gostamos de ouvi-lo. Isso é bom, melhor isso do que nada. Mas agora nós vamos dar um passo. E quem como Deus, ninguém como Deus hoje e sempre, né? Para nos desamarrar dos nossos vícios, das nossas inclinações, que podem ter um preço tão caro. Seja a sexualidade, seja a bebida, seja carência, seja poder, seja dinheiro. Aí cada um de nós precisa olhar para a própria vida e descobrir o que é que está cozinhando ali, para não vir o dia oportuno do mal, né? E causar uma tragédia maior. É por isso, meus irmãos, que Deus trabalha com o tempo, mas nós não temos todo o tempo do mundo. A palavra vai dizer: procurai o Senhor enquanto Ele se deixa achar. Santo Agostinho, né? Celebramos ontem. Tenho medo do Deus que passa. Nem sempre a gente não pode apostar nisso. Que semana que vem, ano que vem, eu vou sentir o mesmo arrependimento que eu senti agora, então deixa eu fazer só mais uma vez. Porque você e eu já experimentamos que de fazer em fazer, a gente para de sentir vergonha, a gente para de se arrepender. A bochecha que queimava não queima mais. O coração que dispara não dispara mais. E o sono que a gente não tinha, agora a gente dorme igual pedra. Então essa aposta de que mais lá na frente eu me decido, mais lá na frente eu me arrependo, eu vou sentir esse constrangimento interior, isso é muito perigoso, porque não é verdade. A gente não pode apostar nisso. São João da Cruz dizia: se agora que fostes tocado pela graça, compungido pelo Espírito Santo, se agora que o teu coração está contrito, você não encontra força para fazer o que tem que fazer, você vai encontrar força lá na frente quando você não estiver sentindo nada disso? Não vai. Então Deus trabalha no tempo, trabalha com paciência, mas Deus pontua a nossa história com a graça do arrependimento, do quebrantamento, e a gente não pode achar que ela vai vir de novo, porque a gente cria calo, assim como a mão da gente, o joelho da gente cria calo, e para de doer aquilo que antes doía, para de sangrar o que antes sangrava. A nossa consciência, ela também é assim, a gente vai ficando calejado. Então, que esses dias de quaresma de São Miguel e hoje nos ajude a tirar os nossos calos, né? Pôr de molho aí o calcanhar do pé, né? Afinar de novo, para que na nossa vida chegue um dia oportuno, e esse dia oportuno é hoje, o dia da nossa conversão. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.